O milionário fica chocado ao ver menina mendiga ensinando sua filha e faz mudança. Eduardo Costa jamais imaginou que aquele passeio simples ao parque, numa manhã qualquer, iria virar o chão sob seus pés. Homem de negócios, dono de prédios, carros e contas bancárias que ninguém contava direito, ele tinha a confiança de que podia comprar o mundo inteiro, menos a paz no peito. Mas ali, com Alice correndo no gramado verde, tudo mudou num instante que parecia arrancado de um filme. Foi quando ele viu aquela cena. Uma mulher toda enrolada em um casaco puído, sentada no chão duro de pedra, com cabelo embolado e olhos fundos, cercada por um grupo de crianças. Até aí, nada em comum, se não fosse pelo detalhe que Eduardo jamais esperava. Ela estava ensinando matemática. Não de jeito chato e maçante, mas de um jeito que parecia mágico, usando pedras, galhos e pedaços de papel rasgado. O som das vozes infantis, animadas, misturado ao sotaque firme da mulher, cortou a escuridão que ele. Naquele instante, uma mistura de vergonha, culpa e um desejo desesperado de conserto invadiu seu peito forte e costumeiramente impassível. Cada sorriso das crianças parecia carregar um grito mudo de injustiça. Ele puxou Alice pela mão. A menina, inocente, perguntou: "Papai, por que ela está sentada ali? Por que parece triste e feliz ao mesmo tempo?" Eduardo não soube responder. Sentiu uma voz interna, como um incêndio, pedindo para consertar tudo o que havia quebrado. Nos dias que vieram, ele não conseguiu tirar do pensamento aquela imagem. Luciana ali, resistindo, ensinando, lutando. Uma história enterrada que gritava por justiça. E junto com ela, a sombra ameaçadora de Rodrigues Mendes, o verdadeiro vilão por trás daquele escândalo que ele nunca teve coragem de enfrentar. Rodrigues, que ainda o controlava em silêncio e ameaçava afundar tudo se Eduardo ousasse mexer onde não devia. Mas a presença da filha, com sua curiosidade pura e a confiança cega no pai, se tornou um combustível inesperado. Alice era a luz que ele precisava para tentar seguir em frente, para tomar uma decisão difícil, confessar, revelar a verdade e, quem sabe, ter uma chance de redenção. Quando finalmente viu Luciana de perto, sentiu a dureza do passado bater em seu rosto. A mulher não estava pronta para perdoar, nem para confiar. E Eduardo, que achava que bastava um gesto para apagar anos de dor, percebeu que o caminho seria tortuoso, difícil e cheio de armadilhas, tanto internas quanto externas. Enquanto isso, a cidade fervilhava em rumores, olhares desconfiados e uma tensão que parecia um jogo de xadrez. Cada passo errado poderia significar um desastre, e no meio desse tabuleiro, um homem tentando se libertar do próprio passado, enquanto uma mulher e uma menina esperavam, sem saber, uma chance para reescrever suas histórias. Será que Eduardo vai conseguir sair dos fantasmas? Só o tempo dirá. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado. A dor e a culpa o cercavam, mas o verdadeiro peso do que sentia tomou forma quando seus olhos se fixaram em Luciana novamente. Ela estava com as crianças, sua voz clara e cheia de vida. Mas havia algo mais. Ele não sabia explicar, mas um pressentimento o invadiu. Foi nesse momento que tudo mudou. Um grito cortou o ar calmo do parque. Uma mulher, conhecida por todos como uma figura respeitável da vizinhança, caiu ao chão, segurando o peito. A multidão se aglomerou em volta dela. Gritos de preocupação ecoaram. "Chama uma ambulância!" alguém gritava. Eduardo se virou, tentando entender a bagunça.
Se esquecesse de tudo, poderia perder essa oportunidade de se redimir com Luciana. Mas o que ele viu fez seu coração parar. Rodrigues Mendes, o homem que havia manipulado seus medos e o forçado a derrubar Luciana, estava ali, no meio da confusão. Percebeu que não era apenas um observador, mas sim um jogador ativo na cena. Rodrigues parecia calmo, seu olhar fixo em Luciana. Ele não estava ali por acaso. Eduardo, vem cá. A voz de Alice, agitada, o puxou de volta para a realidade. A filha conseguia perceber as nuances, o pesadelo que se desenrolava. Eduardo balançou a cabeça tentando afastar a confusão. Foi quando Luciana, em meio à correria, olhou nos olhos de Rodrigues e seu rosto se iluminou com um misto de reconhecimento e horror. "E você? Você!" ela gritou. O desespero em sua voz foi como um soco no estômago de Eduardo. Como assim ela o conhecia? O que estava acontecendo? Ele não sabia que Rodrigues estava envolvido ainda mais profundamente. "O que você quer de mim?" Luciana perguntou, tremendo, mas firme. A multidão ficou em choque, o murmúrio crescendo como uma onda. Eduardo se aproximou, mas Rodrigues levantou uma mão, interrompendo-o. "Por que você não explica a verdadeira razão de tudo isso, Luciana?" Disse com um sorriso malicioso. "Você ainda tem um trunfo na mão, ou deveria ter." Cada palavra caía como uma pedra pesada, deixando Eduardo em um mar de incertezas. O velho sentimento de controle que Rodrigues tinha sobre sua vida retornou, um fantasma que ele pensava ter expulso. Luciana soltou um grito angustiante, a tensão entre os dois crescendo. "Você não pode ameaçar mais ninguém," ela disse, a voz embargada. Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não era só uma luta pela verdade. Havia algo muito mais profundo, segredos que poderiam destruir vidas. Enquanto os paramédicos chegavam, ele percebeu o olhar firme de Luciana. Uma conexão estranha e dolorida estabeleceu-se ali, entre eles, envolvendo Alice, agora confusa. Eduardo se lembrou da mulher que ele havia destruído e o que Rodrigues poderia fazer para ela. Ele não tinha ideia do que viria a seguir, mas sabia que a verdade atingiria em. Ele estava prestes a perder não só a chance de se redimir, mas talvez a própria filha, se a situação não fosse contornada. Quando Rodrigues falou novamente, quebrando o silêncio que se seguia, Eduardo sentiu um frio na espinha. "Você não sabe de nada, Eduardo. Luciana e eu temos uma história. Você acha que eu ia deixá-la apenas assim?" O impacto de suas palavras enterrou-se fundo no peito de Eduardo. O que ele não sabia era que as raízes de seu passado estavam entrelaçadas de uma forma inimaginável com o que estava prestes a se revelar. E isso é apenas o começo. Rodrigues lançou um olhar desafiador. Eduardo sentiu a adrenalina subir, uma batalha interna já começando. O que ele realmente conhecia sobre Luciana? E mais importante, o que seus segredos poderiam destruir? E naquele instante, Eduardo não apenas enfrentou o espectro do seu passado, mas também a possibilidade de um futuro cheio de incertezas, onde ele teria que lutar não só pela verdade, mas pela redenção de todos os envolvidos. Tal reviravolta deixava um eco de dúvida no ar. Quem era realmente Luciana e qual era o papel de Rodrigues na vida dela? E o que Eduardo faria com essa nova realidade? O tempo diria. Enquanto Eduardo permanecia paralisado, as palavras de Rodrigues ecoavam em sua mente como um trovão. Luciana, que parecia tão forte e destemida, agora estava na linha de frente de uma beira de abismo que ele nunca imaginou que existisse. A tensão era palpável. A multidão ao redor respirava em uníssono, aguardando qualquer movimento. Eduardo estava em cólicas, a adrenalina invadindo seu corpo. Ele precisava agir. Luciana olhou para Rodrigues com um misto de medo e fúria. "Cale a boca. Você não tem poder sobre mim." Ela gritou, a voz cortando o ar. Eduardo viu o rosto dela se contorcer em uma mistura de angústia e determinação. O olhar de Rodrigues se iluminou, como se aquela resposta tivesse acendido uma chama dentro dele.
Do nada, um estrondo irrompeu. A multidão gritou, e tudo parecia ficar em câmera lenta. Eduardo virou-se rapidamente, seus instintos disparados. Uma explosão de luz e fumaça saiu de uma barraca próxima. Ele sentiu o chão tremer sob os pés. A massa de pessoas se movendo como uma onda, tentando se afastar do pânico. O que havia acontecido? O crime e a pressão tornaram-se uma verdade indiscutível entre todos ali. Alice! A voz de Eduardo cortou a confusão. Ele não conseguia mais ver a filha. A poeira se espalhava por toda a parte, um espelho distorcido do caos que se formava. O que mais poderia acontecer? Rodrigues estava ali, mas o olhar dele não era mais maligno, era de satisfação. Algo muito mais sombrio estava prestes a se revelar. Eduardo virou-se para Luciana. A mulher estava imóvel, aterrorizada, olhando para a fumaça que agora se espalhava. Eles estão aqui, ela sussurrou, as palavras quase perdidas na gritaria. Os homens de Rodrigues. Eles nunca foram embora. Homens de Rodrigues? Eduardo repetiu, a confusão se transformando em terror. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu a temperatura cair. A revelação pairava no ar, prestes a desmoronar tudo o que ele pensava saber. Há mais coisas que você não sabe, muito mais. Luciana estava agitada, e o olhar que ela enviou para Rodrigues era de desespero. Você realmente acha que as coisas que aconteceram foram por acaso? Ela se virou, sabendo que o tempo estava se esgotando. O semblante dela se tornava cada vez mais tenso. Eduardo a encarou confuso. Do que você está falando, Luciana? O mundo parecia girar. As pessoas estavam correndo, mas ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele sentia que cada segundo que passava ampliava o abismo entre eles. Eu não posso mais esconder, ela disse, a voz tremendo. Rodrigues, ele me forçou a fazer escolhas terríveis, Eduardo. Eu não sou quem você pensa que sou. Rodrigues sorriu, um sorriso frio e calculado. Ah, Luciana, você está assumindo um papel muito maior do que posso permitir. Você tem que decidir se vai continuar nessa farsa ou encarar a verdade de frente. Eduardo assistia ao jogo complexo de emoções e segredos. A fumaça se dissipava, mas o terror permanecia. Ele sentiu o aperto no peito aumentar quando Luciana, por um instante, olhou para ele como se estivesse despedindo de um sonho que nunca se concretizaria. Quando um grito cortou o ar, não de dor, mas de reconhecimento, Eduardo virou-se novamente. A última pessoa que ele esperava ver ali estava se destacando entre a multidão. Sofia, a menina que Luciana mal havia tocado em seus pensamentos. Agora, ela estava ali, mas o que ela realmente sabia? O que a unia a tudo isso? Eu sinto que estou no centro de uma tempestade, com tudo saindo do controle. O que eu não sei pode me destruir, Eduardo pensou, enquanto o ciclo de revelações estava prestes a começar. E em meio ao caos crescente, um novo mistério se formou. Como Sofia estava relacionada a tudo? E o que mais eles escondiam? O futuro deles era uma teia de segredos, e Eduardo estava prestes a cair nelas com força. Quando Eduardo viu Sofia se destacando da multidão, seu coração. Era como se um flash de luz a iluminasse em meio ao caos. O rosto de Luciana se contorceu em um misto de reconhecimento e horror. Sofia, não! Volte! Seu grito atravessou a confusão. A menina parecia hipnotizada, parada ali, olhando intensamente para o homem que a observava com um sorriso frio. Rodrigues se aproximou de Sofia. Seus olhos brilhavam com uma intenção que Eduardo nunca tinha visto antes. Ah, como eu esperei por este momento, ele disse, a voz baixa, como se estivesse contando um segredo a uma amiga. Você é o nosso pequeno trunfo, Sofia, a última peça nesse jogo. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Gritou,
sua voz agora embargada pela tensão. A multidão alheia parecia presa em um turbilhão de confusão. Mas para ele, tudo estava em câmera lenta. Você ainda não percebeu, Eduardo. Rodrigues olhou para ele com um ar de triunfo. Sofia não é apenas uma menina que você conheceu em um parque. Ela é a filha que Luciana sempre desejou, aquela que você destruiu. E ela também, ela também é uma parte de mim. Essas palavras cortaram como uma faca. Eduardo se sentiu levemente tonto, como se o mundo estivesse girando. Ele olhou para Luciana, e aquele medo em seus olhos se transformou numa tempestade de angústia e confusão. Como assim uma parte de você? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Rodrigues, chega! Luciana gritou, seus olhos marejados. Você não pode mais usar ela como arma. Não queremos fazer parte disso. A determinação dela ressonou no ar, mas Eduardo a sentiu se esvair-se lentamente. Enquanto isso, Sofia ficou paralisada, olhando entre os adultos, completamente alheia às verdades que estavam explodindo ao seu redor. Eu sou filha de quem? Ela perguntou, a inocência ainda brilhando em seu olhar. O murmúrio da multidão crescia, chispando dúvidas e questionamentos pelo ar. Você é minha, Sofia. Rodrigues a convocou. O sorriso manipulador ainda no rosto. Você pertence a esse mundo, ao nosso mundo. Temos uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Você está mentindo. Disparou, a indignação tomando conta de sua voz. Sofia está longe de você. Você não vai a controlar mais. Mas Rodrigues apenas soltou uma risada cínica. O que você pensa que pode fazer? Sua culpa e sua bondade não são mais suficientes. Enquanto você esteve se lamentando, eu estava aqui instruindo um legado. Ele olhou para Sofia, que ainda estava lá, confusa e perdida, como uma peça em um tabuleiro de xadrez. Você é minha arma secreta, Sofia. Sua mãe e eu, temos tudo planejado. O impacto das palavras pairou no ar. Um silêncio tenso se abateu sobre todos. Eduardo sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões, o peso da revelação o esmagando. Aquilo que você fez com Luciana está prestes a voltar contra você. Rodrigues olhou diretamente para Eduardo com um sorriso travesso. Toda a dor que você causou se retornará. Não se esqueça disso. Com um gesto ele apontou para a multidão, agora em pânico, as pessoas se movendo, gritando com desespero. Não posso permitir que ninguém se machuque, especialmente Sofia. Eduardo hesitou. Seu coração batia forte. O futuro estava ali, uma criança entre eles, mas também uma ponte. E naquele momento foi como se o tempo parasse, valor e desespero se encontrando em um instante único e decisivo. Ele se virou para Luciana, seus olhos refletindo o mesmo medo que ele sentia. Nós precisamos proteger Sofia. Se o que Rodrigues diz for verdade, essa batalha é apenas o começo. Mas a multidão se agitou ainda mais. Temos que sair daqui, alguém gritou, aumentando a confusão. Enquanto tudo se desenrolava, o verdadeiro jogo de poder começava a se moldar diante deles, revelando segredos que associariam os três. Só então, uma sombra maior se formou. Sofia entre eles, como uma justificativa e uma condenação ao mesmo tempo. O que eles não sabiam é que as peças do tabuleiro estavam prestes a se mover novamente. E quando a poeira assentasse, talvez nada fosse como antes. O futuro estava nas mãos deles, mas quais seriam os custos do que estava por vir? O tempo diria, e eles não podiam se dar ao luxo de errar outra vez. O caos que se instaurou parecia uma tempestade. As vozes se misturavam em um grito de pavor e confusão. Eduardo olhou para Sofia, e um aperto na garganta quase o fez cair. Ela estava ali, no centro de tudo, como uma peça preciosa que todos queriam proteger, mas que também poderia ser quebrada a qualquer instante. Sofia, vem cá! Eduardo gritou, sua voz ecoando no tumulto. Mas a menina não se mexia. Seus olhos brilhavam de medo e curiosidade, enquanto Rodrigues se aproximava ainda mais. Você é ouro, Sofia. A última peça do quebra-cabeça, ele disse, seu sorriso se alargando. Eduardo se sentiu enjoado com aquela afirmação. Você não deve ouvir esse homem.
Ele se virou para Luciana, um clima de desespero tomou conta dele. Luciana, precisamos fazer algo antes que ele a leve. Luciana estava paralisada, mas então um lampejo de determinação a atravessou. Eduardo, não podemos deixar que ele tenha a última palavra. Mas antes que qualquer um pudesse agir, Rodrigues levantou a mão como se acalmasse a tempestade. Foi quando um grito agudo cortou o ar. Uma mulher, conhecida por todos como uma figura respeitável da vizinhança, apareceu do nada, com os olhos arregalados. Isso não é o que parece, ela gritou, e tudo parou. O murmúrio na multidão cresceu, as pessoas trocando olhares confusos. Eu sei a verdade sobre Sofia. Eduardo sentiu o mundo girar sob seus pés. O que você está dizendo? Ele gritou, mas a mulher continuou, rígida e decidida. Sofia não é filha de Luciana, ela é filha de Rodrigues, e eu sou a mãe dela. O silêncio foi ensurdecedor. Todo o caos se transformou em um instante congelado. Eduardo olhou para Luciana e seu rosto estava pálido, os olhos cheios de um tipo de choque que ele nunca tinha visto antes. O quê? Luciana sussurrou, sem conseguir acreditar. Isso não faz sentido. Rodrigues soltou uma risada baixa com um brilho de satisfação nos olhos. Pois é, querida. Enquanto você pensava que estava lutando por algo, a verdade estava bem debaixo do seu nariz. Ele se virou para Sofia, seu tom mudando para uma suavidade estranha. E agora você sabe, minha querida, sua verdadeira herança. Eduardo não sabia se queria gritar ou chorar. As revelações estavam cortando como facas afiadas. Ele sentiu o peso do mundo nos ombros e uma onda de desespero subiu. Como é possível? Isso não pode ser verdade. Ele estava perdido, sua mente girando com essa nova informação. Sofia, não escute ele. Você é a filha de Luciana. Sofia, ainda confusa, olhava de uma pessoa a outra. Mãe, é verdade? As palavras saíram como um sussurro, quebrando o silêncio que seguia. A mulher que tinha interrompido não recuou. Eu sou Alice Ferreira, a verdadeira mãe de Sofia. Ela disse. O olhar firme. Sofia foi sequestrada por Rodrigues. Eu procurei por anos, e ele sempre me enganou. O impacto das palavras foi como uma explosão, ecoando por todos os lados. O murmúrio na multidão recomeçou. Perguntas surgindo em todos os lugares. Como assim sequestrada? O que mais Rodrigues esconde? Eduardo sentiu a verdade vibrar com tanta intensidade que parecia que as paredes do mundo estavam desabando. Sofia olhou desesperadamente, buscando respostas. Quem sou eu, afinal? Nesse instante, Rodrigues se enfureceu. Você não pode contar a verdade, Alice. Você não é mais um jogador nesta história. Ele avançou, mas Luciana interveio. Não, Rodrigues. Esta vez você não fará o que quiser. A tensão pairava no ar, cada pessoa segurando a respiração. Eduardo percebeu que a batalha que vinha pela frente seria muito mais do que uma luta pela verdade. Era uma dança de segredos, traições e revelações que poderiam completamente reescrever o que eles conheciam. Enquanto a multidão se dividia entre cuidadosa e aguerrida, Eduardo se deu conta de que o caminho à frente estava cheio de armadilhas desconhecidas. Ele olhou para Luciana, que também atormentada pela revelação estava à sua frente, sua expressão mudando. O que mais poderiam esconder? Quais eram os verdadeiros laços que existiam entre todos eles? O tempo parecia estar escorregando entre seus dedos. Ele respirou fundo, ciente de que cada escolha a partir dali poderia mudar tudo. E quando a poeira assentar, o que sobrar? O que mais poderia ser revelado? O futuro estava incerto e provavelmente repleto de mais segredos do que eles imaginavam. O caos que se instaurou parecia uma tempestade. As vozes se misturavam em um grito de pavor e confusão. Eduardo olhou para Sofia e um aperto na garganta quase o fez cair. Ela estava ali, no centro de tudo, como uma peça preciosa que todos queriam proteger, mas que também poderia ser quebrada a qualquer instante. Sofia, vem cá! Eduardo gritou, sua voz ecoando no tumulto. Mas a menina não se mexia.
Seus olhos brilhavam de medo e curiosidade. Enquanto Rodrigues se aproximava ainda mais. Você é nossa, Sofia. A última peça do quebra-cabeça, ele disse, seu sorriso se alargando. Eduardo se sentiu enjoado com aquela afirmação. Sofia, você não deve ouvir esse homem. Ele se virou para Luciana. Um clima de desespero tomou conta dele. Luciana, precisamos fazer algo antes que ele a leve. Luciana estava paralisada, mas então um lampejo de determinação a atravessou. Eduardo, não podemos deixar que ele tenha a última palavra. Mas antes que qualquer um pudesse agir, Rodrigues levantou a mão como se acalmasse a tempestade. Foi quando um grito agudo cortou o ar. Todo mundo, saiam agora! A mulher que havia interrompido, Alice, a verdadeira mãe de Sofia, se destacou da multidão com um olhar desesperado. Como se estivesse prestes a desmaiar. Eu sei a verdade sobre o que está acontecendo, e precisamos fugir. Eduardo sentiu o fundo do estômago se revirar. O que você está dizendo? Ele estava prestes a perder a paciência, mas o olhar dela o paralisou. Rodrigues não é quem você pensa. Ele manipulou tudo isso desde o começo, até mesmo a sua vida e a de Luciana. Os murmúrios na multidão cresciam, as pessoas trocando olhares confusos. Como assim manipulou? Eduardo perguntou, a tensão aumentando. Eu sou a responsável por tudo o que aconteceu com você e Luciana, disse Alice, sua voz tremendo. Rodrigues não agiu sozinho. Ele está apenas cumprindo o que eu planejei. E a verdade é que Sofia não é apenas filha de Rodrigues. Ela é fruto de um plano maior, muito maior. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O quê? De que plano você está falando? A raiva e a confusão se entrelaçaram dentro dele. Alice respirou fundo e olhou diretamente para a filha. Sofia é a chave para um acordo que eu fiz. E não apenas isso. Ela é a única que pode quebrar a maldição de nossa família. A cada palavra, Eduardo sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você está dizendo? Ele sussurrou, enquanto a multidão segurava a respiração. Rodrigues, que até então observava com um sorriso debochado, agora se aproximou, seus olhos escuros parecendo brilhar. Como você é ingênuo, Eduardo. Sua vida foi moldada por segredos que foram costurados há muito tempo. E você, Luciana, esteve cega para a verdade. O que mais você sabe? Eduardo exigiu, sua voz saindo arrastada. O que está acontecendo aqui? Eu sei tudo, Rodrigues disse com desdém. A verdade é que há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Esta cidade, nossos laços, tudo foi decidido em uma mesa de negociação, muito antes de Sofia nascer. O caos aumentava enquanto o pânico se espalhava entre as pessoas. Olhares de medo e desconfiança se cruzavam, como se cada um estivesse tentando descobrir suas próprias verdades escondidas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora. E a única maneira de consertar tudo isso, continuou Rodrigues, é através de um sacrifício. Um dos três tem que sair do caminho. Se você ama Sofia, faça a escolha certa. Quando as palavras caíram, um silêncio aterrador dominou o estado de espírito da multidão. Estava ali a escolha fatal, um dilema em que amor, desgosto e traição se entrelaçavam. Eduardo olhou para Luciana, então para Sofia, que agora chorava, mas não havia tempo para pensar. Uma nova corrida começava e, no silêncio, o futuro tornava-se incerto. O que era verdade e o que era mentira, tudo estava em jogo. E nesse momento, enquanto uma nuvem pesada de dúvida pairava no ar, um novo pânico surgiu. Um carro preto, parado do outro lado da rua, com os faróis acesos, parecia aguardar. A porta se abriu e uma figura familiar saiu. Eduardo sentiu seu coração parar quando reconheceu quem estava ali. A última pessoa que esperava ver. E que poderia mudar tudo novamente. A reconciliação parecia distante, mas o tempo estava se esgotando. O que viria a seguir? O tempo diria.
O caos que se instaurou parecia uma tempestade. As vozes se misturavam em um grito de pavor e confusão. Eduardo olhou para Sofia, e um aperto na garganta quase o fez cair. Ela estava ali, no centro de tudo, como uma peça preciosa que todos queriam proteger, mas que também poderia ser quebrada a qualquer instante. "Sofia, vem cá!" Eduardo gritou, sua voz ecoando no tumulto. Mas a menina não se mexia. Seus olhos brilhavam de medo e curiosidade, enquanto Rodrigues se aproximava ainda mais. "Você é nossa, Sofia, a última peça do quebra-cabeça", ele disse, seu sorriso se alargando. Eduardo se sentiu enjoado com aquela afirmação. "Sofia, você não deve ouvir esse homem." Ele se virou para Luciana. Um clima de desespero tomou conta dele. "Luciana, precisamos fazer algo antes que ele a leve." Luciana estava paralisada, mas então um lampejo de determinação a atravessou. "Eduardo, não podemos deixar que ele tenha a última palavra." Mas antes que qualquer um pudesse agir, Rodrigues levantou a mão como se acalmasse a tempestade. Foi quando um grito agudo cortou o ar. "Todo mundo, saiam agora!" A mulher que havia interrompido, Alice, a verdadeira mãe de Sofia, se destacou da multidão com um olhar desesperado, como se estivesse prestes a desmaiar. "Eu sei a verdade sobre o que está acontecendo e precisamos fugir." Eduardo sentiu o fundo do estômago se revirar. "O que você está dizendo?" Ele estava prestes a perder a paciência, mas o olhar dela o paralisou. "Rodrigues não é quem você pensa. Ele manipulou tudo isso desde o começo, até mesmo a sua vida e a de Luciana." Mas antes que qualquer um pudesse processar a revelação, o carro preto do outro lado da rua acelerou, atravessando a multidão em direção a eles. As pessoas gritaram e se dispersaram, mas o carro não parou. Eduardo sentiu seu coração disparar. "Não!" O veículo se aproximou e, em um movimento rápido, parou de repente, deixando uma nuvem de poeira. A porta se abriu com força e uma figura familiar saiu. A última pessoa que Eduardo esperava ver. Thaís, sua antiga sócia e amiga, que ele acreditava estar em uma viagem de negócios internacional, mas agora estava ali, com um olhar intenso, quase descontrolado. "Eduardo!" ela gritou, correndo em direção a ele. "Eu tenho algo para te dizer." Seus olhos estavam arregalados, repletos de um desespero que fez o coração dele congelar. O que ela estava fazendo ali? A confusão crescia. Rodrigues sorriu ao ver Thaís. "Ah, que surpresa! Você também veio para brincar, não é?" Ele parecia satisfeito com o caos, seus olhos brilhando. "Mas saiba que a verdade sempre será revelada." Não, você não entende." Thaís já estava perto, as palavras escapando de sua boca. "Eduardo, a verdade sobre a Sofia, ela não é apenas o que você pensa." O mundo ao redor silenciou. Cada coração ali parecia estar segurando a respiração, aguardando o que viria a seguir. A tensão era palpável. "Sofia." Thaís se virou para a menina, sua voz cheia de emoção. "A verdade é que você é minha filha. Eu sou sua mãe biológica." Com isso, o chão sob os pés de todos parecia desmoronar. O impacto das palavras fez o silêncio parecer ensurdecedor. A multidão ficou paralisada, a confusão se transformando em choque absoluto. Luciana balançou a cabeça em estado de negação. "Isso não pode ser verdade. Eu criei você, Sofia. Eu sou sua mãe." As lágrimas escorriam pelo rosto dela e chegou a parecer que o mundo tinha desabado. "Aí está o erro." Thaís apressou-se a dizer. "Eduardo, você precisa entender. A adoção de Sofia foi parte de um plano, uma articulação muito maior do que imaginávamos. Eu nunca consegui esquecer." Eduardo sentiu seu coração acelerar ainda mais. Que plano? O que estava acontecendo? A revelação dele estava nas mãos, e nada fazia sentido. Rodrigues interrompeu, ironicamente. "Você? Uma mãe? Isso é hilário! Quantos pares de verdade você escondeu? Sofia está no centro de uma trama que você não consegue compreender." E tudo ao redor se desfez em gritos e suposições, enquanto Eduardo se sentia em um turbilhão. Ele olhou para Sofia
que com o rosto confuso, agora parecia uma peça em um jogo que estava muito além dela. O que se desenrolava era uma rede de relacionamentos e segredos que pareciam estar ligados por um fio invisível. E no meio da confusão, uma nova verdade se formava, uma que nenhum deles estava preparado para encarar. O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? E com a revelação de Thaís, tudo o que Eduardo acreditava ter construído parecia se despedaçar. O tempo estava se esgotando, e as consequências desse momento trariam mudanças irrevogáveis. O que viria a seguir? O mistério se adensava, e a resposta estava a poucas palavras de distância. O caos que se instaurou parecia uma tempestade. As vozes se misturavam em um grito de pavor e confusão. Eduardo olhou para Sofia, e um aperto na garganta quase o fez cair. Ela estava ali, no centro de tudo, como uma peça preciosa que todos queriam proteger, mas que também poderia ser quebrada a qualquer instante. "Sofia, vem cá!" Eduardo gritou, sua voz ecoando no tumulto. Mas a menina não se mexia. Seus olhos brilhavam de medo e curiosidade, enquanto Rodrigues se aproximava ainda mais. "Você é nossa, Sofia. A última peça do quebra-cabeça", ele disse, seu sorriso se alargando. Eduardo se sentiu enjoado com aquela afirmação. "Sofia, você não deve ouvir esse homem." Ele se virou para Luciana, um clima de desespero tomou conta dele. "Luciana, precisamos fazer algo antes que ele a leve." Luciana estava paralisada, mas então um lampejo de determinação a atravessou. "Eduardo, não podemos deixar que ele tenha a última palavra." Mas antes que qualquer um pudesse agir, Rodrigues levantou a mão como se acalmasse a tempestade. Foi quando um grito agudo cortou o ar. "Todo mundo saiam agora!" A mulher que havia interrompido, Alice, a verdadeira mãe de Sofia, se destacou da multidão com um olhar desesperado, como se estivesse prestes a desmaiar. "Eu sei a verdade sobre o que está acontecendo, e precisamos fugir." Eduardo sentiu o fundo do estômago se revirar. "O que você está dizendo?" Ele estava prestes a perder a paciência, mas o olhar dela o paralisou. "Rodrigues não é quem você pensa. Ele manipulou tudo isso desde o começo, até mesmo a sua vida e a de Luciana. Mas antes que qualquer um pudesse processar a revelação, o carro preto do outro lado da rua acelerou, atravessando a multidão em direção a eles. As pessoas gritaram e se dispersaram, mas o carro não parou. Eduardo sentiu seu coração disparar. Não, o veículo se aproximou e, em um movimento rápido, parou de repente, deixando uma nuvem de poeira. A porta se abriu com força e uma figura familiar saiu. A última pessoa que Eduardo esperava ver, Thaís, sua antiga sócia e amiga, que ele acreditava estar em uma viagem de negócios internacional. Mas agora estava ali, com um olhar intenso, quase descontrolado. "Eduardo!" ela gritou, correndo em direção a ele. "Eu tenho algo para te dizer." Seus olhos estavam arregalados, repletos de um desespero que fez o coração dele congelar. O que ela estava fazendo ali? A confusão crescia. Rodrigues sorria ao ver Thaís. "Ah, que surpresa! Você também veio para brincar, não é?" Ele parecia satisfeito com o caos, seus olhos brilhando. "Mas saiba que a verdade sempre será revelada." Não, você não entende." Thaís já estava perto, as palavras escapando de sua boca. "Eduardo, a verdade sobre a Sofia, ela não é apenas o que você pensa." O mundo ao redor silenciou. Cada coração ali parecia estar segurando a respiração, aguardando o que viria a seguir. A tensão era palpável. "Sofia," Thaís se virou para a menina, sua voz cheia de emoção. "A verdade é que você é minha filha. Eu sou sua mãe biológica." Com isso, o chão sob os pés de todos parecia desmoronar. O impacto das palavras fez o silêncio parecer ensurdecedor. A multidão ficou paralisada, a confusão se transformando em choque absoluto. Luciana balançou a cabeça em estado de negação. "Isso não pode ser verdade. Eu criei você, Sofia. Eu sou sua mãe." As lágrimas escorriam pelo rosto dela,
e chegou a parecer que o mundo tinha desabado. Aí está o erro. Thaís apressou-se a dizer: Eduardo, você precisa entender. A adoção de Sofia foi parte de um plano, uma articulação muito maior do que imaginávamos. Eu nunca consegui esquecer. Eduardo sentiu seu coração acelerar ainda mais. Que plano? O que estava acontecendo? A revelação dele estava nas mãos e nada fazia sentido. Rodrigues, que até então observava com um sorriso debochado, agora se aproximou, seus olhos escuros parecendo brilhar. Como você é ingênuo, Eduardo. Sua vida foi moldada por segredos que foram costurados há muito tempo. E você, Luciana, esteve cega para a verdade. O que mais você sabe? Eduardo exigiu, sua voz saindo arrastada. O que está acontecendo aqui? Eu sei tudo, Rodrigues disse com desdém. A verdade é que há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Esta cidade, nossos laços, tudo foi decidido em uma mesa de negociação, muito antes de Sofia nascer. O caos aumentava enquanto o pânico se espalhava entre as pessoas. Olhares de medo e desconfiança se cruzavam, como se cada um estivesse tentando descobrir suas próprias verdades escondidas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora. E a única maneira de consertar tudo isso, continuou Rodrigues, é através de um sacrifício. Um dos três tem que sair do caminho. Se você ama Sofia, faça a escolha certa. Quando as palavras caíram, um silêncio aterrador dominou o estado de espírito da multidão. Estava ali a escolha fatal. Um dilema em que amor, desgosto e traição se entrelaçavam. Eduardo olhou para Luciana, que também atormentada pela revelação, estava à sua frente, sua expressão mudando. O que mais poderiam esconder? Quais eram os verdadeiros laços que existiam entre todos eles? O tempo parecia estar escorregando entre seus dedos. Ele respirou fundo, ciente de que cada escolha a partir dali poderia mudar tudo. E quando a poeira assentar, o que sobrar? O que mais poderia ser revelado? O futuro estava nas mãos deles, mas quais seriam os custos do que estava por vir? Foi quando, no auge do desespero, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante irrompeu do meio da multidão. Não, uma voz familiar. Eduardo virou-se e viu Alice, a mãe verdadeira de Sofia, desabando ao chão. Em seus braços, um envelope. O que era aquilo? O que havia dentro? Não, 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 não! Assim não! Alice chorava, a dor estampada no rosto. Eu não posso deixar que isso aconteça. A verdade está aqui. Quando o envelope se abriu diante dos olhos da multidão, uma onda de murmúrios e espanto varreu o parque. Fanfarras de não, impossível, ressoaram como um eco doloroso. Eduardo forçou seu olhar para o que estava escrito. Eram documentos, certificados de nascimento, de adoção e algo muito mais devastador. Uma lista de nomes, todos conectados por um passado sombrio. Rodrigues a observou, a fúria agora se entrelaçando com a incredulidade. Você não pode dizer isso. Você não pode fazer isso. Ele avançou, mas a sensação de que algo irrompesse tomou conta da cena. Eduardo então pôde ouvir. Um nome ali, era o dele. Uma ligação direta com a história que todos acreditavam ter sido deixada para trás. O que mais estava escondido? O que mais tinha sido recoberto por um véu de mentiras? E quando a verdade finalmente veio à tona, uma nova onda de choque permeou o ar. Ninguém estava preparado para o que estava por vir. E a pergunta ecoava. Quem realmente era Sofia? E quem estava preparado para suportar o peso dessa nova realidade? O que viria a seguir seria uma montanha-russa de escolhas que poderia transformar tudo. Uma última revelação que os deixaria indesejavelmente mais perto das garras da verdade. E quando a verdade finalmente veio à tona, uma nova onda de choque permeou o ar. O silêncio era quase palpável. A multidão, que antes estava em pânico, agora parecia paralisada, como se cada pessoa estivesse tentando entender a avalanche de revelações que acabou de desabar sobre elas.
Não pode ser verdade, Luciana gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. Sofia é a minha filha. Você é uma mentirosa. O rosto dela estava pálido e Eduardo sentiu seu coração apertar à medida que o desespero tomava conta da situação. Ele olhou para Thaís, então para Sofia, cuja expressão de confusão se transformava cada vez mais em dor. Calma, calma. Eduardo tentou impor uma certa ordem, mas a histeria estava tomando conta do parque. Os murmúrios na multidão se intensificaram. Algumas pessoas cobriam a boca em choque, outras se afastavam, como se a explosão de segredos houvesse deixado o ambiente instável. Rodrigues estava em pé, como se estivesse assistindo ao espetáculo com satisfação. Isso é apenas o começo. Minha gente, o que mais vocês acham que eu escondi? A provocação dele soou como um eco cruel, e Eduardo sentiu uma onda de raiva queimando em seu peito. Você será pago por isso, Eduardo gritou, sua voz embargada pela tensão. Você não pode usar a vida de Sofia para seu jogo. Mas antes que Rodrigues pudesse responder, a figura de Alice, a verdadeira mãe de Sofia, começou a tremer. Vocês não entendem? Não é só a verdade que está em jogo. A voz dela era quase um lamento. Existe um perigo maior agora. Um que ameaça todos nós. O que ela estava dizendo? Eduardo e Luciana compartilharam um olhar, a mesma dúvida refletida em seus rostos. Que perigo? Luciana perguntou, a voz carregada de medo. E como se essas palavras tivessem desencadeado um efeito, um barulho ensurdecedor veio de longe. O som de um motor rugindo, crescendo, e a multidão olhou para o lado, atordoada, quando uma grande van preta apareceu, cortando o ar. A cena tomava contornos de um pesadelo. Pessoas começaram a gritar, e a van acelerou em direção ao coração do parque, como se quisesse engolir todo aquele tumulto. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Ele estava paralisado, mas a realidade logo o atingiu como um golpe. Caiam! Alguém gritou, mas era tarde demais. A van se lançou em direção à multidão, e o pânico se espalhou como fogo. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, e o som de gritos ecoava em seus ouvidos. Alice! Eduardo gritou, mas seu chamado ficou perdido no caos. Ele sabia que precisava proteger Sofia. Luciana estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Nós precisamos tirá-la daqui. Ela estava em estado de choque, mas a determinação em seu olhar era palpável. Rodrigues, rindo como um lunático, estava observando tudo, quase como se estivesse orquestrando o caos. É isso que você quer? Fuga! A verdade sempre encontrará um caminho, Eduardo. A van se aproximou mais. Não, não, não! Eduardo sussurrou, a adrenalina subindo enquanto ele puxava Sofia para longe. No último momento, a porta lateral da van se abriu, revelando uma figura coberta por um capuz, quase como um fantasma. E então, alguém saiu de dentro da van. Parem! Todos vocês! A voz era familiar, conhecida. Eduardo hesitou e olhou para a figura. Era Júlia, sua irmã mais velha, que todos acreditavam estar morta há 10 anos. O coração dele disparou. A última pessoa que esperava ver estava ali, no meio daquele caos. Júlia, você está viva! A incredulidade foi substituída rapidamente pela confusão. Como isso era possível? E que papel ela tinha nesse? A multidão mutava entre olhar para Eduardo e a figura enigmática diante deles. Eu não tenho muito tempo. Júlia gritou, o capuz caindo para trás, revelando o rosto dela pálido e cansado. A verdade sobre Sofia e Rodrigues está em perigo. Precisamos correr agora. O choque era absoluto. Eduardo se virou para Luciana e uma tempestade de emoções se formou entre eles. O que ela está fazendo aqui? O que mais nós não sabemos? A pergunta pairava no ar, enquanto o mundo continuava a desmoronar ao seu redor. Júlia olhou para Rodrigues, o terror em seus olhos. Eles não podem ouvi-la. Eduardo, eles não sabem o que está prestes a acontecer. Do que você está falando? Eduardo estava no limite.
A confusão estava dominando, e ao mesmo tempo uma nova onda de pavor o atingia. A violência do momento parecia estar apenas começando a se desenrolar. E nesse instante, num ato inesperado, Rodrigues começou a rir. Uma risada perturbadora que ecoou enquanto a tensão aumentava. Vocês pensam que entendem o que está acontecendo? Ah, estão tão perdidos. A verdade irá devorá-los. E tudo se transformou em um turbilhão de cada personagem lutando contra o próprio destino. A Van, o grito de Julia, a revelação incompreensível. E Sofia, no centro de tudo, parecia ser a chave de uma trama muito mais complexa do que jamais imaginaram. O que sobreviria desse caos? As provas estavam se acumulando, mas a resposta ainda permanecia presa nas sombras. O caos se desenrolava em um frenesi absoluto. A van avançava, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Eduardo, Luciana e Sofia estavam presos no olho do furacão, enquanto Júlia tentava se posicionar entre eles e a tempestade que se aproxima. Eduardo, precisamos sair daqui. A voz de Júlia soava acionada pela urgência. Rodrigues não vai parar até que todos nós estejamos em perigo. Luciana segurou firme a mão de Sofia, que parecia completamente alheia ao que estava acontecendo. A inocência da menina contrastava com a brutalidade do caos. Sofia, Luciana disse, o desespero pigmentando suas palavras. Vem aqui, por favor. Mas, enquanto isso, Rodrigues sorriu perversamente. Ele estava no controle, o maestro daquele pesadelo. Essa é a sua oportunidade, Eduardo, gritou rindo. Escolha alguém para sacrificar. O que vai fazer? Você ama sua filha? Aquilo cortou como uma faca. Eduardo sentiu frio na espinha. O que Rodrigues estava insinuando? O tempo estava se esgotando. Ele olhou para Júlia, que fazia um sinal de cabeça afirmativo, como se dissesse que, ao revelar a verdade, ele também poderia salvá-la de qualquer confrontação. Mas que verdade era aquela? O que cada um realmente sabia? Não! Sofia gritou, atravessando o espaço, rompendo o cordão que a ligava a Luciana e Eduardo. A coragem da menina era palpável e perturbadora. O que está acontecendo? Por que todos estão tão assustados? Nesse instante, o chão parecia tremer. O motor da van ecoava como um trovão. E o caos que se desenrolava transformou-se numa dança absurda e frenética. Sofia, venha pra cá! Eduardo gritou. Mas ela olhava para a van, como se estivesse hipnotizada, seus olhos brilhando com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Então tudo se condensou. Júlia, seus olhos ardendo em fervor, virou-se para todos. A verdade precisa ser exposta agora. Sofia, você é mais forte do que pode imaginar. Sua vida e as nossas dependem de você se lembrar. Rodrigues avançou, mas a voz de Júlia era uma lufada de ar fresco em meio à tempestade. A sua vida inteira é uma criação de mentiras. Você precisa se libertar deste ciclo. O amor não pode ser trocado por antigas dívidas. Sofia olhou para Júlia como se estivesse buscando uma luz. E naquele instante, o mundo pareceu parar. As revelações pairaram no ar, e por alguns segundos, o pânico deu lugar à introspecção. A van, a multidão, Ana em sua dor e tudo mais pareciam irreais. A verdade, Sofia, é que somos familiares. Você tem a força para quebrar essa cadeia. Júlia, agora livre das correntes do medo, moveu-se com confiança. Eduardo, respirando fundo, se lembrou de como as raízes de um passado sombrio refletiam na vida de todos ali presentes. Rodrigues, você nunca terá controle sobre nossas vidas novamente. A fúria nas palavras de Eduardo ganhou espaço, como um rugido que ecoava pelo parque. Rodrigues fez uma expressão de desprezo, mas um toque de preocupação reluziu em seus olhos. Ele estava no meio de um jogo, com mais peças do que imaginava. Você acha que pode apenas dissolver tudo isso? É a sua palavra contra a minha. Nesse momento, Júlia, em um gesto ousado, direcionou Sofia para próximo a ela. Nós somos mais fortes juntos. A história não é sobre um sacrifício, é sobre liberdade. E assim, um novo clima começou a se formar.
As vozes da multidão se aquietaram, e a verdade se instalava em cada coração presente. Eduardo olhou para sua filha e para Luciana. A força que existia entre eles estava se solidificando como uma muralha contra o que desejava romper seu laço. A van estava prestes a se tornar um símbolo de libertação. Se unam, e a verdade prevalecerá, gritou Júlia. Eduardo e Luciana, juntos, intercalaram as mãos à de Sofia. O que se seguiu não pôde ser contido. Com um grito unificado, eles avançaram em direção à van, dispostos a reescrever suas próprias histórias. Enquanto um mar de luz e escuridão desfazia-se em dose dupla, uma última pergunta pairou no ar. Qual seria o custo da verdade? A resposta reverberou por suas almas, e o tempo seria o testemunho a desvelar tudo. Se a história não terminasse só ali. Numa fração de segundo, seus olhares se encontraram novamente, e a pergunta latente era se conseguiriam, juntos, dar sentido a um futuro que parecia ainda mais nebuloso do que jamais sonharam. E agora, para você que chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora das revelações especiais que estão por vir. Esmague o botão de like agora para dividir esse conto emocionante com seus amigos. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas que também precisam conhecer esse desfecho. Vamos inundar os comentários com suas reações e teorias. Est.